O amor cobre tudo, adendo. Parecer de Faber sobre o hábito de julgar o próximo. O autor considera o seguinte, um suplemento de extremo valor para o capítulo 9, extraído de Um Vaso de Óleo, do Dr. George C. Watson, reimpresso por J. Edwin Newby, e usado com permissão. Com respeito à nossa mania de julgar os outros, podemos dizer com certeza que jamais houve um crente que não tenha alguma vez sentido arrependimento por ter julgado seus irmãos de maneira severa demais. Por outro lado, jamais houve um crente que algum dia necessitou arrepender-se de ter sido amoroso demais, tido misericórdia demais ou sido caridoso demais. Frederick Faber, num de seus livros, descreve as diferentes classes de crentes e faz excelentes observações sobre o julgamento do próximo, as quais penso ser muito úteis, assim omitindo as frases peculiares aos católicos e fazendo uma compilação de seus pensamentos em diferentes páginas. Darei ao leitor um resumo de suas observações. 1. É lei universal que quando julgamos o próximo, quer se trate de indivíduos, quer de multidões, chegamos a conclusões errôneas por causa do mero fato de que, por natureza, julgamos com severidade superacentuada. Um dos efeitos de nossa natureza decaída é colocar a pior interpretação sobre o que vemos ou ouvimos a respeito dos outros e minimizar todo o bem, se não removê-lo, que estiver escondido neles. Também, inconscientemente, julgamos os outros segundo o que temos de pior em nossa disposição pessoal, e não pelo que temos de melhor. É natural que julguemos a nós mesmos segundo o que há de melhor em nós, porém julgamos os outros pelo que temos de pior. É muito comum transmitir nossa maldade aos outros e pensar que nossa bondade é produto peculiarmente nosso. 2. A severidade é um acompanhante natural do estado de graça jovem e imaturo. Muitas pessoas religiosas pensam que a capacidade de detectar o mal nos outros é dom especial de Deus, o qual deve ser estimulado e cultivado. Se tais pessoas se inclinarem a caçar o mal, elas sempre o encontrarão para sua satisfação nos outros e não nelas. Contudo, essa prática gera o hábito da suspeita, que é totalmente ruinosa ao profundo amor de Deus e à disposição semelhante à de Cristo. Os homens nunca se esforçam para falar bem dos outros, mas dispõem de uma velocidade incrível para ver neles o mal. Até mesmo as pessoas religiosas, em muitos casos, têm uma horrorosa propensão para divulgar o mal, sendo contudo tardias para falar a verdade e amar. Também é traço próprio do ser humano a severidade contra pessoas de sua própria classe, corporação e profissão. Quem é que não viu um músico elogiar outro músico? Comerciantes são severos contra comerciantes. E em todo o mundo, as pessoas religiosas usam de severidade contra seus colegas religiosos. Isso se explica, em parte pelo menos, pelo fato de cada grupo de pessoas estar mais familiarizado com os defeitos, fraquezas e pecados da sua classe. 3. Quando vemos o mal nos outros, nunca conseguimos ver a quantidade de resistência interna que a pessoa tem dado ao mal, nem a quantidade de humilhação e tristeza que pode ter por suas próprias falhas e defeitos. A violência da tentação é sempre invisível, e a opressão peculiar por causa da hereditariedade, educação ou padrões anteriores de vida. Jamais pode ser estimada por outro ser humano. Há abismos de invencível ignorância, não apenas na natureza intelectual do homem, mas também na sua natureza moral, os quais são apresentados em uma ou mais direções. E é quase universalmente verdade que, até mesmo entre pessoas religiosas bondosas, existe um ponto de excelência moral a respeito do qual elas parecem estúpidas. Isso explica por que encontramos tantas pessoas excelentes que parecem nutrir uma
incoerência inoculável. Todos possuem certa incoerência, só que nem todos têm a humildade profunda para vê-la. Ao julgar os outros, deixamos de perceber quantos estranhos cruzamentos existem nas mentes das pessoas, os quais influenciam seus motivos e perturbam a livre ação de seu senso moral. Muito pecado jaz à porta de uma mente cheia de espinhos, mas quanta culpa existe nesse pecado só Deus sabe. O coração é a joia que Deus cobiça para sua coroa. E se a atitude habitual desse coração é melhor do que qualquer ação particular que podemos ver, Deus seja louvado por isso. A queda do homem foi tão drástica que no mundo atual é bem possível não existir uma única pessoa completamente livre de corrupção, de modo que seja capaz de perceber a justiça universal e perfeita. 4. O mal em nosso próximo atinge-nos de maneiras ousadas e espantosas, enquanto o bem chega mais quieto e oculto, e com frequência passa despercebido. Deve-se observar que o mal, por causa de sua própria natureza, é mais visível do que o bem. O mal é como o mundo, está sempre a defender-se. O bem participa da natureza de Deus e imita os modos de Deus no que concerne à quietude, oportunidade, demora e ausência de combatividade, sofrendo humildemente em vez de se defender, e está saturado do Espírito de Deus nos seus sentimentos e conduta. Conseguimos facilmente ver o mal nos outros, ou pensamos que o vemos. Contudo, muitas vezes as pessoas a quem estamos julgando estão muito mais conscientes dos seus defeitos do que imaginamos, e pode entristecer-se por causa deles em segredo, e sentir em seus corações humilhação e agonia tais que não podemos imaginar. Pois se a tristeza pelo mal fosse ostensiva e deslumbrante, destruiria o seu verdadeiro caráter. Deus idealizou o mundo moral de modo que a maior parte do bem precisa necessariamente ficar escondida, como ele próprio. Muitas coisas há que confundem nosso julgamento a respeito da sinceridade da conversão de uma pessoa. Contudo, podemos ter absoluta certeza de que em 1001 lugares que para nós parecem áridos a misericórdia divina encontra algo para sua glória. 5. Uma das características amedrontadoras deste mundo, com a qual é tão difícil convivermos, sem que uma nuvem melancólica turbe o nosso espírito, é a espantosa atividade de Satanás. E sob a sua liderança milhões de demônios estão acossando sem cessar a nosso próximo, usando todas as sutilezas possíveis para arruiná-lo. Julgar o próximo sem levar em consideração a tirania exercida pelos maus espíritos em larga escala seria injusto e antibíblico. Satanás persegue o bem, atirando bons crentes contra outros bons crentes, tecendo teias de diplomacia e acordo ao redor dos adeptos da perfeição cristã, envidando máximos esforços para a ruína de quem está realizando um trabalho notável para Deus, minando os alicerces do revivamento na igreja, ou fazendo com que os crentes engajados na batalha de Cristo interpretem mal a palavra de mil maneiras diferentes, tanto entre indivíduos como entre grupos. Essa terrível obra dos espíritos maus descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios influencia inconscientemente o nosso julgamento. Contudo, falhamos em não perceber que, embora pareça o contrário, Deus é 10 vezes mais ativo do que Satanás. A razão é que nós não sabemos como seguir a Deus no retiro tranquilo em que ele opera, visto que Deus trabalha usando métodos opostos aos de Satanás, e está constantemente realizando maravilhas nas almas dos homens, maravilhas das quais nem suspeitamos, porque não estamos suficientemente interessados nas coisas celestiais para acompanhar as pegadas das operações divinas. Se pudéssemos ver de fato o que Deus está realizando nas pessoas a quem criticamos e condenamos, ficaríamos verdadeiramente assombrados diante da imensidão, do vigor e da versalidade da magnífica obra espiritual que Deus está desenvolvendo ao nosso redor no mundo. Satanás é ativo, mas a graça é mais ativa ainda. Se o vigor divino habita cada átomo do mundo inanimado,
Deveríamos duvidar de que a sua presença penetra as almas humanas e as controla, através das energias da providência onisciente, além de todas as nossas conjecturas, especialmente se considerarmos que todas as majestosas operações de Deus têm como simples objetivo a concretização de seu amor infinito? 6. Vemos o mal em nossos companheiros mais cedo do que o bem. Ao sermos apresentados às pessoas, já descobrimos seus defeitos e as coisas que nos desagradam, e logo achamos os pontos fracos que com toda certeza provocarão sua queda. Contudo, as coisas boas das pessoas nós as percebemos bem devagar. O caráter invisível da bondade não é tão arrojado com os defeitos, porque há certa timidez instintiva na verdadeira bondade, mesmo quando a pessoa não tencione demonstrá-la. Quando conhecemos as pessoas há muito tempo, especialmente quando as amamos, é muito provável que haja uma contínua descoberta de novas virtudes nelas, atributos que nunca imaginamos possuíssem. Com frequência, nas coisas pequeninas, no viver diário, essas virtudes aparecerão de modo não ostensivo como traços de humildade, autodepreciação, paciência, doçura e altruísmo, os quais ultrapassam as nossas expectativas. 7. Em nossas opiniões sobre os outros, falhamos em distinguir entre a pecaminosidade do pecado e a deformação que resultou dele. Há muitas coisas nas pessoas verdadeiramente boas que são extremamente desagradáveis, as quais podem não envolver pecado real. E é esse desagrado ou deformidade que se espalha tanto e cobre grande parte de nossa apreciação por elas. Essa deformação influencia as maneiras, a tonalidade e a atmosfera das pessoas e produz um espetáculo maior do que o pecado real. Julgamos as pessoas não tanto pela maneira como se apresentam diante de Deus, mas principalmente pela maneira desagradável e inconveniente com que se apresentam a nós. Grande parte do que nossos olhos veem e que ofende nosso senso moral pode não ser pecado real, entretanto condenamo-lo com severidade e amargura, mais do que condenaríamos algum pecado real que não está interferindo em nossos interesses e preferências pessoais. É essa a razão porque o Deus imparcial deve condenar-nos tantas vezes, por causa da condenação que lançamos sobre os outros, uma vez que nosso julgamento não se originou no amor divino, mas em preferências pessoais. A bondade sempre tende a ser graciosa, mas nesta vida sempre há, para cada ser humano, 1001 causas que impedem ou atrasam a obra da graça no coração de se tornar graciosa na vida. A graça pode operar instantaneamente, mas os seus resultados, nos detalhes da vida diária, surgem vagarosamente, pelo menos na maioria das pessoas. 8. Nada é mais espantoso do que a caridade paciente e misericordiosa que Deus dispensa às suas criaturas. Há algo adorável na compaixão de Deus pela humanidade, que até parece seguir a voluntária diante do mal que os homens praticam. Parece que ele não vê, ou não considera a total indignidade do ser humano. Pelo menos ele prossegue em seu caminho, como se não a houvesse notado. A Bíblia está repleta de exemplos no trato de Deus com nações e indivíduos, em que a justiça do Senhor parece caminhar com passos de tartaruga, sempre perseguindo um objetivo, aparentemente de propósito, permitindo longo lapso até a captura daquele que deve ser punido, como que lhe oferecendo máxima concessão de misericórdia infinita. Todavia, quanto mais perto estivermos de Deus, quanto mais íntima for nossa comunhão com Ele, e quanto mais intensamente bebermos da doçura interior da sua vida, tanto mais obteremos da bondade e compaixão divina, que desfará a nossa tendência para o julgamento severo dos outros e a cuidade do que descobrimos os seus defeitos. Até mesmo quando o julgamento é legítimo e inevitável, podemos estabelecer como regra que a severidade é um índice infalível do baixo grau de nossa vida espiritual. A santidade imatura caracteriza-se pela rapidez e agudez dos julgamentos e pensa que Deus é compassivo demais e com frequência age como se o trono de Deus estivesse vago, precisando de um ocupante. A santidade madura é sempre lenta, gentil e compassiva,
faz concessões aos outros, as quais jamais se sentem justificada a fazer a si mesma. Devemos, portanto, estar alertas. Quanto mais severos formos, tanto menor será nosso amor, e em proporção, quanto mais bondosos para com os outros, tanto mais severos seremos para com nós mesmos. O Evangelho, em parte alguma, nos diz que os pecados serão punidos na proporção dos seus deméritos, mas dita-nos claramente que os retos serão recompensados com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Portanto, é ao recompensar a bondade que nosso misericordioso Criador parece estar interessado em fazer o máximo. Então, esse foi Editora Vida, a melhor literatura evangélica espírita, uma pequena amostra dos excelentes livros. Outro livro aqui, O Amor Nunca Falha, O Amor Ágape, a força mais dinâmica do universo, é a força que devemos ter à mão se quisermos alcançar uma vida de vitória. Casamentos desfeitos serão milagrosamente reconstruídos, filhos rebeldes unir-se-ão com alegria seus pais, ressentimentos que destroem famílias e afastam amigos serão eliminados de forma definitiva, e corpos doentes e sofredores sentir-se-ão curados e cheios de vida. Como podemos conseguir tal amor? O autor revela-nos, através de experiências pessoais, esse tão importante segredo e conta-nos como transformar nossas vidas por meio desse milagroso e especial amor de Deus. Está aqui Joseph F. Manning, O Milagre do Amor Ágape, Editora Vida. Impressão e acabamento gráfico, Associação Religiosa, São Paulo. Então está aqui. O amor cobre tudo. Em O Amor Cobre Tudo, Paul E. Billemer capta a verdadeira essência dos problemas religiosos de hoje e, expondo-os à luz do dia, lembra aos crentes que a unidade de coração deve preceder a unidade doutrinária, sem desprezar nem os compromissos doutrinários históricos nem a discussão teológica nas questões de interpretação bíblica. O autor faz um forte apelo em prol da unidade, afirmando que a comunhão se baseia em nossa paternidade espiritual comum. Billemer revela ainda que o grande peso de seu coração é o fato de os crentes terem permitido que a discussão teológica se tornasse uma fonte de desunião no seio do cristianismo. Então está aqui o velho livrinho, enfim, bem acabado. Maravilhoso. O amor cobre tudo, o padrão bíblico para a unidade no corpo de Cristo. 1981, 1989, Editora Vida. É isso aí. Espero que tenham gostado. Quem quiser ver os outros capítulos é só olhar na descrição um link para essa playlist. O Amor Cobre Tudo.